Para todos aqueles que estão na igreja e os que estão assistindo nos vídeos em casa, paz seja convosco. Amém. Amém. Glórias a Deus. O tema da palavra de Deus para nós hoje diz assim: por que ler este velho livro? Por que ler este velho livro? A Bíblia é um livro novo? Não. É muito antigo. A contarmos da época de Jesus, falando só do Novo Testamento, já tem mais de 2000 anos. Dá um livro que fala a respeito da criação do mundo, coisas antigas. Por que ler esse livro? Eu tenho sentido em meu coração, eu tenho visto um mover de Deus que tem impelido muitas pessoas na igreja a ler a palavra de Deus. Eu tenho sentido no meu coração pastoral, vindo de Deus, que nós estamos entrando numa nova época, num novo mover de ler a palavra de Deus. Algumas pessoas têm dito: pastor, eu preciso de uma Bíblia nova, eu estou com sede de ler a palavra, eu tenho sentido isso. Irmãos, isso não é algo humano, é sobrenatural. É um desejo de Deus sendo implantado para que seja o nosso desejo. É Deus te convidando a conversar com Ele, porque Ele quer conversar com as suas ovelhas. Esse Deus que te ama, que me ama, que nos ama, tem feito um convite para que a igreja tenha um contato com Deus. Quinta-feira ainda exploramos esse assunto em alguns aspectos, mostrando que a fé vem do ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E quando nós lemos a palavra, nós estamos ouvindo, sim ou não? O nosso espírito está ouvindo Deus falar conosco através da leitura. O livro de Salmos, abra aí o livro de Salmos, capítulo 119. Quantos trouxeram a Bíblia? Diga amém, bem alto. Glória a Deus. Salmos, capítulo 119. E é um capítulo com muitos versículos. Quantos? Eu acho que é mais, meu irmão. Salmo 119, versículo 105. Se nós vamos ler o versículo 105, a irmã Helene gosta de cálculo. Esses dias ela estava calculando que foi mesmo quantos anos tinha o filho da fundadora da igreja. Então, não caia na besteira de falar coisa errada para ela, porque ela vai pesquisar. Salmo 119, versículo 105, 105, diz assim: o Senhor aceita a minha oferta de louvor e ensina-me os teus estatutos. Aliás, o Senhor não, Senhor, aceita a minha oferta de louvor e ensina-me nos teus estatutos. Olha que esse versículo. Opa, peraí. Eu li o outro, né? Não. É 119 e 105. Me perdoem, eu pulei aqui um. Eu li o 108. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus e luz para o meu caminho. Olha que interessante, a Bíblia está falando de lâmpada para os pés e luz para o caminho. A Bíblia está mostrando o quê? Que a palavra de Deus, que a Bíblia, quando diz a tua palavra, a quem está se referindo? A Bíblia. A palavra de Deus para nós vem através da Bíblia, deste velho livro, porém com coisas atuais, com coisas para o futuro, com detalhes em todos os aspectos da nossa vida, corpo, alma e espírito, dizendo assim: olha, a palavra, ela orienta e ela é a segurança da vida do cristão. É isso que esse versículo está dizendo. Não só ensina, mas ela ilumina os nossos pés,
ela traz segurança, ela traz proteção e certeza de um passo protegido. Se você já andou no meio do mato, no escuro, você não fica só, te dá um farolete, você fica iluminando só lá na frente, andando assim, é assim que você faz? Não, você ilumina também aonde você vai pisar. Você olha lá na frente, você olha o caminho, mas você também olha onde vai pisar. Ninguém sai assim iluminando lá e... Não, por quê? Porque tem uma necessidade chamada segurança, que é automático, uma necessidade de sentir-se seguro, que faz com que nós iluminemos o caminho e nossos pés, o caminho e nossos pés, porque no caminho não somos pegos de surpresa por nada, e os nossos pés, para que não tropecemos, não pisemos numa cobra, para que a gente tome cuidado onde a gente põe o pé, seja um espinho, um prego, um toco, um bicho. Então tanto o caminho como o lugar onde pisamos precisa estar seguro aos nossos olhos, para que nós possamos prosseguir. E quando a palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ela está mostrando assim que quando você ouve a palavra de Deus, essa palavra te protege de tropeçar, te protege de encontrar-se com o inimigo, de ser pego de surpresa no caminho. Portanto, ilumina o caminho e o local, te trazendo, além da sensação de segurança, a real segurança, porque são coisas diferentes. Você sabe que existe policiamento, isso te dá o quê? Uma sensação de segurança. Eu vou em tal lugar, mas aquele lugar é bem policiado, é bem iluminado, tem bastante gente lá, você tem uma sensação de segurança. Mas no momento que você precisa e alguém vai lá e te segura, te ajuda, te apoia, você tem então a segurança na íntegra. Precisei e recebi a ajuda no momento necessário. É isso que Deus está dizendo em sua palavra no Salmo 119, versículo 105, falando assim: quando você se alimenta, eu gero fé na tua vida, e essa fé traz resultados positivos. Porque a palavra de Deus é a mesma que diz que a fé vem de onde? De onde? De ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, nós estamos entrando num período que Deus vai cobrar de nós a leitura da palavra, não porque Ele quer corrigir a todos e exortar e fazer com que você ouça o que você tem que ouvir. Não, porque Ele quer que você tenha intimidade o suficiente para gerar fé na sua vida, e para dessa fé você ver que você está sendo livre das astutas ciladas do inimigo. Para dessa fé você entender que na hora da necessidade existe um Deus que você pode clamar, e Ele ouve a sua oração, Ele ouve a sua súplica, Ele perdoa quando você confessa arrependido os seus pecados. Ele toma conta da tua vida, toma conta da tua família. A palavra de Deus, através da sua fé, vai gerando transformações, e Deus vai moldando o caráter cristão à medida que o crente ouve a palavra de Deus. Pessoas que encaram ler a Bíblia, é natural isso já do adolescente, da criança, e depois nós levamos isso para a vida adulta, que ler a Bíblia é uma obrigação. Olhamos com uma certa obrigatoriedade nos pés da consciência, porque aprendemos que devemos ler, mas não lemos essa semana. No mês todo eu li um versículo ou outro, e vai passando. E na verdade Deus não está dizendo assim: você não é obrigação, não quer ler, não lê. Você não vai se alimentar, você não vai ser gerado fé em você. É o livre-arbítrio, mas se você não lê a palavra, você não tem alimento. E vamos usar um ditado popular: saco vazio e para em pé. Se você não se alimenta, você vai entrar em inanição espiritual, e isso vai causar a sua morte espiritual, porque quem não tem contato com o papai não tem intimidade, quem não tem intimidade não pode pedir, e quem não tem intimidade, se pede, não recebe. Por quê? Porque é um desconhecido. Se um desconhecido bate na tua porta e fala assim: eu estou precisando muito de um celular, você dá um celular para ele?
Mas se a sua filha ou o seu filho começa a trabalhar e fala: pai, a coisa está difícil, e nesse emprego eu preciso muito de um celular, e você só tem aquele celular e precisa juntar e fazer prestação, você ajuda o teu filho a comprar um celular por uma razão dessa, sim ou não? Mas e o estranho? O estranho também precisa. Você vai ajudá-lo? Vai fazer um carnê para pagar um celular para o estranho? Qual é a diferença disso? A intimidade. Porque tem alguns amigos que são tão amigos que é mais fácil você ajudar ele do que alguns filhos que não conseguem ser filhos. Não é assim que funciona? Portanto, quando você cria intimidade com o seu Deus, você então recebe dessa intimidade um fruto. E aqui a Bíblia está dizendo que esse fruto vai trazer luz no seu caminho e lâmpada para os seus pés. Aonde você pisar vai estar seguro, e aonde você olhar você vai entender se está seguro ou não, porque existe um adversário que, quando Jesus interpelou ele falando: de onde vem Satanás? O que ele respondeu? Eu venho de rodear a terra e andar por ela. A Bíblia diz também: o diabo, vosso adversário, anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Portanto, se você não estiver bem iluminado, não souber onde está olhando, o teu caminho não for bem claro, se os teus pés estiverem pisando em lugar falso, corre o risco de você encontrar com o adversário e não ter as ferramentas necessárias, a fé necessária, ou conhecer a Jesus Cristo de forma íntima, de forma a usar o nome dele para ser livre das astutas ciladas do inimigo. Portanto, você tem uma orientação segura na palavra de Deus, você tem uma proteção na sua caminhada, e você aprende a como ou onde pisar através das instruções bíblicas. O livro de Provérbios fala muito sobre isso, te dá instruções mais variadas possíveis. O nosso caráter humano e cristão, ele precisa ser moldado, ele precisa ser transformado. Mas moldar o caráter é uma coisa complicada. O mundo molda caráter. Veja pessoas que nascem crianças e no meio do lugar onde ele nasceu, todo mundo ensina para ele a respeito daquela música que não é cristã, ensina ele como fazer coisas erradas que não são sociáveis, dão para ele de presente aos 9 anos uma arma e falam: você pode agir assim, não dá moleza para ninguém. O que acontece? Uma criança com 9, 10 anos está moldando seu caráter aí contra a sociedade, a tomar o que ele quer, da forma que ele quer, a agir da forma que ele deseja. Você quer, você vai lá e toma. Se não quiser me te dar, você atira. Ou o que eu estou falando é alguma mentira? Nós estamos vivendo numa sociedade que existem diversas formas de se moldar alguém. Algumas são moldadas gentilmente, inteligentemente, são moldadas dentro de um princípio. Você precisa estudar para ser alguém, você precisa pedir com licença, você precisa dar prioridade às demais idades, e aquela criança, mesmo criança, aprende a ser gentil, aprende a pensar no futuro, se dedica então o pai e a mãe a moldar um caráter. Como é feito esse molde? O melhor exemplo de se moldar alguém está na palavra de Deus. Fala a respeito do vaso e do oleiro. Quando vai se moldar o vaso, amassa o barro, aperta o barro, espreme o barro, tira as impurezas, aí põe na roda, aquela roda começa a girar, e a mão do oleiro vai transformando aquele monte de barro, aquela terra molhada, vai pegando um formato, e ele está sendo moldado, e aí ele faz a cintura do vaso, aquele vaso girando, e vai passando a mão, ele molha a mão, ele vai dando a umidade necessária, chega então a cintura do vaso, depois a cintura que vai chegando próximo à boca, aí a parte da boca do vaso tem que ser um pouquinho mais grossa, ele coloca a mão e aquilo girando vai formando. Porém, durante o período de moldagem, às vezes é preciso desfazer tudo de novo, porque está chegando lá em cima, a base do vaso se entorta. Ao invés de ele começar ir lá e colocar a mão no vaso, na base, e começar a ver que não vai ter jeito, não vai dar para remodelar, aliás, não vai dar para terminar de moldar. Aí ele amassa,
e começa novamente a remodelar o vaso, moldar e remodelar aquele vaso, mudar. Não vai ser a mesma coisa que o primeiro, não vai ser igualzinho, não vai ter a mesma forma, mas vai ter uma forma que o oleiro deseja. E Deus faz isso conosco. Ele te ensina na palavra como Ele quer que você seja, que tipo de vaso você vai ser. Ele te explica que você vai passar às vezes pelo fogo, ou certamente pelo fogo, porque se todos os dias da vida forem bons, prepare-se, porque haverão dias maus, diz a palavra. Mas o fogo, que também serve para queimar um monte de coisa, naquele momento no vaso, serve para dar a dureza, a resistência necessária, e para que esse vaso não seja um vaso poroso, que tudo que você põe nele vaza, porque ele passa a ser blindado no momento que ele vai para o fogo. Mas para ser moldado, para ter o nosso caráter moldado, precisamos entender que às vezes precisamos ser espremidos novamente, amassados novamente, preparados novamente. E sabe qual é o detalhe? Às vezes o vaso já até passou pelo forno, já estava pronto, mas um detalhe foi obrigado então a ser quebrado, virou caco, foi arremessado lá, triturado novamente. Se alguém já teve a oportunidade, não sei hoje em dia como é, há muitos anos eu vi isso, mas o barro que ia para as formas para fazer aqueles tijolos baiano furado, aquele tijolo baiano furado, ele caía dentro de um buraco enorme, e lá tinha uma rosca dessa grossura, comprida, e essa rosca, o barro ia passando por ela, e aquilo ia moendo, e aquele barro ia saindo num canudo lá do outro lado, bem lisinho. Quando o vaso é quebrado, macetado, ele vai de novo para esse lugar, e lá começa novamente todo o processo. Sabe qual é a vantagem? É que Deus um dia olhou para nós como vasos perfeitos, e nos fez a sua imagem e semelhança, e fomos convidados a viver no jardim do Éden, a estar tudo bom. De repente o homem erra, a mulher erra, as coisas se complicam, e Deus fala assim: bom, está na hora de fazer esse caco, esse vaso virar caco. Aí coloca esse caco de novo lá e nós sofremos, mas de repente Ele manda Jesus Cristo, e nós passamos novamente para a mão do oleiro como um barro perfeito para o uso, e o sangue de Jesus nos purifica, nos santifica, nos lava de todo pecado, de toda injustiça, de forma que Deus começa novamente a remodelar a sua e a minha vida para sermos aquilo que Ele deseja. Mas como saber? Para que ler esse livro? Porque é nesse livro que nós vamos entender qual é o perfume que Ele quer pôr nesse vaso. Para que ler um livro tão antigo? Porque é nesse livro que Ele vai dizer que formato que Ele deseja que eu e você tenhamos diante dEle. Para que ler esse livro? Porque Ele vai nos instruir em que lugar é bom esse vaso estar, para que o inimigo não coloque o dedo sujo pedido dele nesse vaso. Portanto, essa leitura traz para você o livramento das ciladas do inimigo. O livro de Provérbios tem muitos ensinamentos, muitos ditados sábios, mas a palavra de Deus, ela é extensa, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar muita coisa valiosa. Nós estamos batendo na tecla do livro de Provérbios, porque é o livro que Deus nos instruiu a ler nesse mês, e eu sei que você vai tirar de lá muitos ensinamentos valiosos. Talvez você esteja pensando: Senhor, o que tu queres do meu ministério? O que tu desejas para a minha vida? E Deus está falando: eu quero que você seja vaso. Eu quero te encher do óleo do Espírito Santo. Eu quero que você entenda a minha vontade, porque essas são coisas para todos os cristãos, independente do seu ministério. Ser cheio do Espírito Santo, se encontrar com Deus em oração, ler a palavra para que gere fé, isso é para todos. Aí Deus vai subdividindo, vai colocando uns no diaconato, outros no louvor, outros para pregar, outros para evangelizar, outros para limparem a casa dele, outros para recepcionar, e assim vai. Mas todos, independente da posição social, independente daquilo que você faz ou não na igreja, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Precisa ter a unção na tua vida. A tua lâmpada precisa estar acesa, porque não sabemos o dia nem a hora que Cristo vem buscar a sua noiva. Isso comprova mais uma vez o que nós lemos de Salmo 119, 105.
lâmpada para os meus pés. Não só aonde eu piso fica iluminada a lâmpada para os meus pés, não só onde eu piso que tem que estar iluminado, como a rua que eu estou, o lugar que eu estou, o trilho que eu caminho tem que estar iluminado, e luz para o meu caminho. É Deus em todas as situações. Se o vosso adversário estiver à espreita lá na frente, rugindo como um leão, esperando para te tragar, você vai ver, porque Ele é luz para o seu caminho. Então Deus é luz para o seu caminho. Mas se Ele estiver lá numa moita pertinho dos seus pés, você também vai enxergar a tempo de reagir, porque Ele também é lâmpada para os seus pés. Mas olha que interessante, como Deus é isso? Ele diz assim: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tua palavra. Onde está a palavra de Deus? Na Bíblia. E se o Senhor está dizendo que essa palavra vai iluminar o teu caminho e os teus pés, o que você está esperando para começar a ler muito mais do que já lê até hoje? O que a igreja está esperando para se alimentar? Vamos nos alimentar somente em nossos encontros na igreja? Vamos nos alimentar somente no culto de quinta e no culto de domingo? Ou uma vez por mês na escola bíblica dominical? Todo primeiro domingo do mês temos escola bíblica dominical, às 10 horas da manhã, todo primeiro domingo do mês. É o mesmo domingo de Santa Ceia, e é o mesmo domingo que nós conclamamos a participar da próxima em jejum, para que o culto seja um mover de Deus. E eu creio que até lá, até o próximo primeiro domingo, nós vamos estar já cheios da palavra em nosso coração. O livro de Provérbios vai estar batendo em cima dos erros e dos acertos da nossa vida, porque a Bíblia faz isso. A Bíblia dá paulada nos seus erros e passa um óleo de unção em seus acertos. É assim que tem que ser, porque a Bíblia diz que o Senhor corrige a quem Ele odeia, é isso? Quem que é Deus corrige? A quem Ele ama. Portanto, aquilo que você lê, que você fala: nossa, isso não tem nada a ver comigo, é Deus falando assim: então está tudo bem, porque se isso não serve para você, é porque você está fazendo a coisa certa. Mas se você levar e falar assim: Senhor, eu pisei na bola, eu estou fazendo exatamente o que o Senhor não quer, Deus vai dizer assim: tudo bem, arrepende-te, começa de novo, que ainda está em tempo de você ser moldado. Isso é amor. Amém, igreja? Amém. Veja o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 3. Livro de 2 Timóteo capítulo 3. Se acharam, diga amém. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura, o que é a Escritura? É a palavra de Deus? Sim. Estamos falando da Bíblia então? Sim. Mas esse livro velho aqui é disso que está falando? Sim. Então, tá bom. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Estou lendo para você na NVT, nova versão transformadora. Mas olha só que interessante, toda a Escritura, agora eu vou fazer isso por partes para você entender bem esse versículo. Paulo está falando a Timóteo assim: olha, toda a Escritura, toda a Bíblia, e a Bíblia que nós falamos, que a tua palavra é o que? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A tua palavra é a Escritura novamente. Nós vemos vários versículos se referindo à palavra de Deus. E agora Paulo dizia assim: toda a Escritura, ou seja, toda a palavra, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus e útil para nos ensinar. O que é esse ensinamento? É o momento da modelagem. É o momento que Deus te coloca na forma e você começa a girar e fica tonto. Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou assim? Por que minha vida está desse jeito? Eu quero entender o que está acontecendo. É que você está na forminha lá girando. Você está na mesa do oleiro girando.
e às vezes passa um monte de coisa nesse momento que está girando. Você lembra do que é certo, do que é errado, da tua vida de pecado, da tua vida, do teu desejo de santidade, mas é a mão de Deus trabalhando em você, dizendo, vamos tirar a impureza. E quando a mão do oleiro vai passando, quando Deus vai modelando o vaso, ele sente então uma pedrinha passando na mão dele. Ele diminui a velocidade daquela mesa giratória, então com o dedinho ele faz assim, com a unha essa pedrinha sai. E aquele vaso passa a ser lisinho novamente, e ele começa a modelar. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar. Momento da modelagem. Toda a Escritura é útil. Toda a Escritura nos modela. O que está falando? Que a palavra de Deus veio para modelar a nossa vida. Ela é útil de forma a transformarmos naquilo que Deus deseja. Ela é útil para que você entenda o que Deus quer de você. Ela é útil para que nós tenhamos acesso a Deus, perdão dos pecados, e permitamos que Deus então faça de nós o vaso que Ele deseja. Está entendendo? Diga amém. Esse é o momento da modelagem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem. Olha o que Deus está falando. Tudo que a Bíblia traz para você é verdadeiro. E Ele está ensinando para quê? Para você perceber o que não está em ordem. Porque quando Deus fala ao nosso coração, nós somos o que eu dizia? Confrontado. Nós somos confrontados, porque quando Deus fala conosco e nós vemos que não estamos no centro da vontade dEle, alguma coisa está errada. Experimenta colocar um peso na roda do seu carro. Eu vou dar um exemplo. As rodas de carro são balanceadas. O que é isso? Ela é colocada separadamente numa máquina e ela começa a girar, e aquela máquina sente a oscilação daquela roda. Mas como a roda está oscilando um pouquinho, ela acusa lá no digital algumas gramas de peso necessário. Aí o borracheiro, o responsável lá, não me lembro o nome, o técnico, coloca então um chumbinho colado na roda. Talvez você já tenha visto as rodas mais antigas, um chumbo do lado de fora, assim, hoje é colocado lá de dentro, hoje tem outra tecnologia, mas aquele chumbinho de 100 gramas, de 30 gramas, faz com que a roda pare de trepidar. Por quê? Porque foi ajustado perfeitamente. É assim que Deus quer que a nossa vida gire, que a nossa vida rode. Ele vai colocar o que é necessário, um pouquinho mais de amor, 100 gramas de amor, 10 gramas de compaixão, vai colocar mais 20 gramas de cala a boca. É difícil? Não tem hora que a gente tem que calar a boca? Tem hora que a gente tem que se calar, porque se a gente abrir a boca da nossa razão, nós vamos acabar com tudo. Às vezes a pessoa abre a boca, ela consegue acabar com 55 anos de casamento com uma frase. A pessoa consegue matar o amor do pai pelo filho, do filho pelo pai, com uma atitude que precisava então da unção de Deus para que aquilo fosse acertado. Diz a palavra, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem. Às vezes, mesmo sendo cristão, a nossa vida não está em ordem. Acontece ou não acontece? Mas você é crente, a tua vida não está em ordem? Mas você é pastor e a sua vida não está em ordem? Mas você trabalha no diaconato da igreja, a tua vida não está em ordem? O que é isso? É a necessidade que temos de vigiar, de orar, de conhecer a verdade e de sermos modelados pela mudança do Espírito Santo em nossa vida. O óleo do Espírito Santo sobre a tua vida é adquirido à medida que você ora, à medida que você clama, à medida que você é cheio de unção. O óleo do Espírito Santo vai mantendo o teu vaso fácil de ser modelado. E o versículo continua assim, ó: Ele nos corrige. Aí já é o momento da remodelagem. Corrigir aí já complicou. É o momento que você achou que você já estava vaso top, já estou quase na hora de ir para o forno, já pode desenhar as florzinhas em mim, que eu já vou servir para colocar flores, e Deus olha e fala, peraí, eu estou vendo um ego exaltado aí, eu estou vendo que a boca desse vaso está maior do que devia,
Crente boca grande, vou dar uma apertadinha nessa boca. O Senhor começa a remodelar. Crente está muito assanhado, vamos consertar essa situação, vamos diminuir essa cintura desse crente aqui. Vamos deixar ele mais bujãozinho para ele ver que não é tudo isso. Tem hora que Deus precisa trabalhar no nosso ego, porque nós nos inflamos, e porque eu sou assim, porque os outros não são. Eu sou exigente mesmo, eu olho os defeitos mesmo, porque eu olho assim para a minha vida, porque os irmãos da igreja, eu não vou para a igreja, porque eu vejo o defeito das pessoas. Deus vai catar esse vaso e vai esmagar, vai começar a remodelar, porque está muito inflado, as paredes vão ficar fracas. Se você pegar uma quantidade de barro e começar a aumentar o vaso, aumentar o vaso, aumentar o vaso, e não acrescentar barro, esse vaso vai ficar tão fininho que ele não vai suportar no momento de passar pelo fogo. Existe espessura certa, umidade certa, e quem acerta a quantidade do fogo é o Senhor nosso Deus. E Ele quer que você tenha um dia chamado a estatura do varão perfeito, mas não é aqui na face da terra, é quando nos encontrarmos com o Senhor. Quando Ele te der um corpo transformado, glorificado, até então nós temos que buscar ser o melhor recipiente para Deus. E para ser o melhor recipiente temos que estar dispostos ao que diz o versículo. Ele nos corrige, era o que Paulo estava dizendo a Timóteo. Ele nos corrige. É o que eu dizia a respeito do culto passado, doutrina. O que é doutrina? Ensinamento. Quando somos ensinados, somos corrigidos. Quando somos ensinados, recebemos a palavra, e essa palavra nos ilumina o caminho e onde pisamos. Quando somos iluminados, somos corrigidos por Deus, porque começamos a ver nesta luz, começamos a entender: olha, eu estou falho aqui está com problema, aqui está ruim, aqui está grande demais a língua. Quando somos iluminados, às vezes causa um choque, porque às vezes a gente acha que está tudo bem. Quando eu bati o carro aos meus 18 anos, e eu passei por um milagre extremo, uma outra hora eu conto, se eu já não contei para os irmãos, eu acredito que a maioria daqui eu não tenha contado, mas estou vivo por um milagre de Deus, como todos os dias da nossa vida é um milagre. Mas eu estava bem, emocionalmente, eu sabia que Deus tinha cuidado de mim. Eu sabia que eu estava com sangue na cara, que a cabeça estava inchada para lá do normal, mas eu estava emocionalmente bem, porque Deus cuidou de mim. Deus tinha operado um milagre em mim. 16 médicos de uma equipe já fizeram, não tem jeito, mas Deus me livrou da morte. Mas quando eu cheguei em casa, depois de passar pela cirurgia, de ter sido atendido a noite inteira, de esperar meu pai chegar, me liberar, me levar para casa, quando eu já estava mais desinchado, eu passei de frente ao espelho, e todo aquele nervoso que eu não tive antes, todo aquele pânico que não ocorreu, tudo aquilo que não tinha acontecido, então veio na hora que eu olhei para o espelho. Porque quando eu olhei para o espelho e vi a minha cara distorcida, muito maior que o normal, a cabeça inchadíssima, o sorriso não tinha dentes, só tinha sangue, porque o sangue secou e não foi possível limpar no hospital, porque estavam fazendo o que era necessário fazer, tirar os vidros da testa. Quem vê sabe que eu tenho uma cicatriz até hoje ela é até fraquinha, mas ela ficou bem grande na época, o corte ficou bem grande. E quando eu olhei no espelho, e eu fiz um pouquinho de gesto com a boca, daquilo que dava dentro do inchaço, e eu vi só aquele sangue, que eu não via dente nenhum, eu comecei a chorar, porque eu vi exatamente o que tinha acontecido comigo. Aí eu me senti nervoso, apesar de ter sido livre da morte, a minha aparência me assustou. Quando nós somos iluminados, o Senhor coloca um espelho diante de nós, e nós olhamos para nós então e vemos em nós aquilo que Deus não deseja ver. Nós olhamos em nós e vemos pecados, vícios, prostituição, bebedeira, respostas indevidas, atitudes indevidas, pecados ocultos e horrorosos. Porque quando Deus nos ilumina, nós temos a capacidade de entender o certo e o errado, o que agrada e
pecador, porque eu não fiquei com raiva da minha aparência, eu fiquei entristecido com ela. Deus não fica com raiva do pecador, Ele fica penalizado, Ele sente um profundo desejo de ver aquela vida que Ele criou, a imagem e semelhança, ser transformado, ser santificado e se transformar então em morada do Espírito Santo. Mas se a igreja não ler a palavra, ela não tem capacidade de enxergar os seus próprios erros, não consegue então sentir o que Deus sentiu quando olhou Jesus na cruz, ao ponto que os pecados da humanidade sobre a vida de Jesus fizessem com que Deus desviasse o rosto e Jesus clamasse: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Não era que Deus estava desamparando Jesus e largar ele de lado, é que Deus não conseguia contemplar. Deus é santo, Ele não contempla o pecado, e a igreja que não lê a palavra de Deus, vamos falar individualmente, você que não lê a palavra de Deus, não consegue entender a dor que causamos a Deus com os nossos pecados. Porque diz lá, ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Capítulo 3, ainda versículo 17, fala da importância dessa leitura bíblica. Nós lemos o 3:16. O 17 fala assim: Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo a toda boa obra. Olha para que é usada a Bíblia. Por que nós temos que ler a Bíblia? Porque a igreja tem que ler a Bíblia, porque Deus usa ela para preparar e capacitar o povo a toda boa obra. Você quer ser preparado, você quer ser capacitado, você anda perguntando para Deus no seu ministério, você anda perguntando para Deus: o que o Senhor quer de mim? Leia a Bíblia que você vai descobrir. Você tem curiosidade de saber aonde Deus quer te encaixar no projeto de salvação da humanidade? Você quer saber como Deus vai te usar no teu emprego? Você quer saber como Deus vai te usar na tua escola, na faculdade? Como Deus vai te usar no meio da família? Leia a Bíblia, que as revelações estão contidas nesse livro. E há muitos e muitos milhares de anos atrás, Deus deixou ela preparada para que você soubesse qual é o seu futuro. Por isso você tem que ler esse livro antigo. Em resumo, a palavra de Deus traz para você uma boa orientação, pés iluminados e caminho iluminado. Deus traz para você lâmpadas que vão ficar fixadas nos seus pés através da leitura, mas também vão fixar nos caminhos por onde você vai passar. Deus traz para você a oportunidade de ser moldado. E quando você não é moldado corretamente, quando você não aceita a primeira modelagem, Deus resolve então te remodelar. E o que está dizendo? Que essa palavra nos corrige. A correção é remodelar. É melhor sermos modelados. No primeiro momento Deus fala assim: ora, lê a Bíblia, você ora, você lê, e a mão do Criador vai passando em cima de você, e você vai se transformando no vaso que Ele quer, e Deus vai te modelando, e aí Ele vai formando em você uma mulher, um homem, um jovem, uma criança que é adoradora, que serve, que louva, que exalta, que ora, que busca, que jejua, que tem intimidade. Ele vai te modelando, e de repente Ele vai falar: esse daí está pronto, eu vou colocar ele no fogo. Ele vai passar pela prova, é natural, mas aí o diabo quer se levantar e dizer que a prova é terrível. Deus fala: não se espanta não, você vai entrar e vai sair do fogo, e nem cheiro de fumaça vai arder em ti, e eu te farei um vaso novo. Mas às vezes quando Deus está modelando, a gente pisa na bola, erra, volta atrás, desiste, faz coisas da nossa própria vontade. Então a palavra vem para te remodelar. E para remodelar tem que quebrar, tem que amassar, tem que moer, tem que colocar de volta no amassador, tem que passar pela rosca, tem que voltar para a mão do oleiro, tem que girar de novo. O Senhor tem que tirar as impurezas, porque no caminho vem o caco, vem pedra, vem um pedacinho de pau, e daí Deus tem que limpar tudo de novo. Mas não se preocupe, esse Deus é especialista em remodelar. Quando o mundo precisava ser remodelado, Ele mandou o dilúvio. Quando o mundo precisava ser remodelado, Ele dividiu as línguas lá na Torre de Babel. Quando o mundo precisava ser remodelado em massa, Ele enviou o Senhor Jesus. E se agora nós precisamos ser remodelados, nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, usa-nos para que sejamos feitos vaso conforme a Tua vontade. Receba em nome do Senhor Jesus. Amém.
colocarem-se de pé. Levanta a vida. Chamá-los então a um momento de ministração. Se nós não lermos a Bíblia, não seremos transformados. Mas para que você tenha força para ler essa palavra, eu quero orar por você. Quantos desejam ser leitores assíduos da palavra? Levante a mão. Se você deseja ser o vaso que Deus quer, esse é o seu levantar de mão, é um documento espiritual assinado diante de Deus, dizendo: Senhor, eu quero. Diga assim: Senhor, eu quero ler a tua palavra, eu quero ter intimidade. Vamos começar de novo, vamos falar isso para Deus com vontade. Senhor, eu quero ler a tua palavra, eu quero ter intimidade, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ensina-me a orar, ensina-me a ler, me dá sabedoria para compreender, que eu tenha ânimo de comer da sua palavra. Assim eu te peço com as minhas palavras, com a minha boca, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos agora e receba essa oração. Concorde com ela apenas. Pai querido, a tua palavra diz assim: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que o Senhor dá e não lança em rosto. Então a tua palavra está dizendo que o Senhor não joga na nossa cara os nossos pedidos de sabedoria. Portanto, agora eu clamo sobre a minha vida, sobre a vida dos teus filhos no altar, sobre a vida desses teus filhos aqui, Senhor, nesta igreja, dizendo: Pai, dá sabedoria para que eles possam orar com fervor. Dá sabedoria para que tenham, ó Deus, entendimento no momento que lerem a Bíblia. Espírito Santo, nesta semana, quando os teus filhos lerem a Bíblia, lerem de Gênesis até Apocalipse, quando lerem o livro de Provérbios, que o Senhor os capacite a entender o que o Senhor está falando com eles, e que essa leitura se cumpra, Senhor, trazendo fé, como diz na tua palavra, que isso gera fé. Que haja então, Senhor, para o caminho e para os pés deles a lâmpada necessária, luz para o meu caminho, que seja lâmpada para os meus pés a tua palavra, conforme o livro de Salmos. Então nós dizemos a este povo, Senhor, dizemos para o Senhor e para este povo, que no nome de Jesus se cumpra essa palavra na vida deles, e que no momento que eles carregarem a Bíblia até, Senhor, aos seus olhos, que haja um mover, uma transformação, uma paixão, um amor pela tua palavra. Que essa semana o Senhor queime os corações, que o Senhor esteja ardendo. Espírito Santo, visita o teu povo de dia, visita à noite, visita na madrugada, visita no ônibus, visita no trabalho, visita na escola. Espírito Santo, incomoda os teus filhos a serem cheios da tua presença através da leitura da tua palavra. Assim pedimos e ministramos a esse povo a tua bênção, a tua glória, a tua unção, e quando forem para casa, Senhor, possa ir carregando as bênçãos da cura, da libertação, contidas nesse livro sagrado, porque nós cremos, Senhor, que aqui o Senhor fala conosco. Abençoa o teu povo e protege, em nome de Jesus. Amém.